Hoje é o nosso 15º dia e o tema de hoje é: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E aí, você concorda com isso, que você é a média das 5 pessoas que você convive? Você acha que as pessoas que convivem ao nosso redor podem impactar nos nossos resultados, no nosso jeito de se comportar, de agir? O que você acha? Só convivendo com as pessoas, com essas 5 pessoas, você vai descobrir o que acontece com você. Se você não evolui, o porquê não evolui. E se você está evoluindo, por que você está evoluindo? Tudo tem um porquê. E uma dessas razões são as 5 pessoas que você mais convive juntamente o tempo todo, desde amigos, familiares, companheiros, conhecidos. Eles vão ajudar a sua vida a alavancar ou ir pro buraco. Isso mesmo. Então eu vou fazer um embasamento teórico aqui para vocês não acharem de repente que isso é um achismo ou coisas que alguém falou. Quem disse essa frase foi o Jim Rohn. Jim Rohn, é isso? Jim Rohn, que é um palestrante muito famoso dos Estados Unidos. Ele foi um empreendedor de sucesso e escreveu vários livros, principalmente na área de marketing. E ele tem várias frases polêmicas e uma delas é exatamente essa: você é a média das 5 pessoas que você convive. E por que ele também falou essa frase? Existe uma iniciação científica que foi feita lá na década de 80, que os pesquisadores estavam analisando os comportamentos dos chimpanzés e eles começaram a perceber que quando um chimpanzé fazia um movimento e o outro estava assistindo, vendo ele fazer esse movimento, por exemplo, dar tchau, as mesmas áreas do cérebro, os mesmos neurônios que aquele chimpanzé que estava executando o movimento acendia, naquele macaco, naquele chimpanzé que estava vendo, também acendiam as mesmas áreas que eram o lobo parental, que é aqui na parte de cima, tá? Que é a área responsável pela condição motora nossa, pela cognição motora. Então, eles perceberam isso nos chimpanzés e foram testar nos seres humanos. E aí eles fizeram a mesma experiência. Pediram para um ser humano dar tchau e o outro ser humano vendo. Mesmo o outro ser humano não fazendo o movimento de dar tchau, a mesma parte dos neurônios onde se acendiam no ser humano que estava executando o movimento, também acendia no ser humano que estava vendo aquele movimento. Prova disso é quando a gente boceja. Quando a gente boceja, geralmente, dificilmente alguém que está próximo a gente consegue controlar o bocejo. E eu tive que segurar a minha boca aqui para não fazer. Por quê? Porque é muito automático a gente fazer junto. Isso se chama neurônio espelho, tá? E só existe uma pessoa que não tem, uma linha de pessoa que não tem esse neurônio espelho, que é quando a pessoa tem a questão de autismo. Então não é nem que ela não tem, ela tem uma deficiência, tem um atraso nesse neurônio espelho e ele não espelha tão rapidamente quanto as pessoas que não têm o autismo. Por isso, pessoas com autismo têm mais dificuldade de entender sacadas, por exemplo, quando a gente faz uma piada ou quando a gente faz algum gesto com o rosto, tipo, né? Tipo, para eles é indiferente, eles não entendem isso. Justamente porque o neurônio espelho, ele corresponde à empatia, ao nosso setor de empatia. Então, o que é empatia? É sentir o que o outro está sentindo. Por isso que os nossos neurônios acendem nos mesmos locais, tá? Fora isso, também tem uma questão de DNA, enfim, aí tem outros estudos também. Mas o neurônio espelho é uma dessas ligações. Então, quando a gente convive com pessoas, por exemplo, negativas, pessimistas, que só reclamam, como tende a ficar a nossa vida também? Será que eu vou conseguir me manter ali 100% otimista, 100% crédulo daquilo que eu realmente acredito, daquele projeto que eu quero executar? Será que eu vou conseguir realmente ter uma vida diferente daquela pessoa que está ali, as 5 pessoas, né, me rodeando o tempo todo e falando: não vai dar certo, você não consegue, você não nasceu para isso, você é pobre, pobre não fica rico.
Então, assim, isso são coisas que vão acontecer, por mais que a gente ache que não, tá? A gente pode quebrar isso? Pode, mas exige esforço, exige um trabalho para poder sair desse ambiente. Porque um ambiente, sim, ele faz as pessoas, ele forma as pessoas. Então, você tem que lutar muito quando você está num ambiente muito diferente daquilo que você está tentando ser. Então, um exemplo. Você quer fazer dieta. E aí, você tá lá, firme e forte na dieta. Aí, você convive, por exemplo, vai num churrasco. As pessoas vão ficar, não, mas come, é só uma carninha, come, não vai fazer mal. Aí, de repente, você vai numa outra festa, as pessoas vão continuar insistindo. Então, percebam que a todo momento vão ter coisas influenciando vocês para que vocês não consigam atingir o objetivo. Tá? Então, a pessoa que, por exemplo, tá de dieta, ela tem que ter muito foco. De repente, ela já tem que ir com a refeição dela pronta. Ou eu conheço pessoas até que levam a própria refeição numa festa. Eu já vi pessoas de dieta levarem a própria refeição para o shopping e almoçam no shopping a própria refeição delas. Por quê? Porque elas estão com foco. Então, elas não estão se deixando contaminar por quem está ao redor dela. Ou ela vai se cercar de pessoas que tenham os mesmos intuitos que elas. Então, se ela quer emagrecer, quer fazer atividade física, a tendência é que ela conviva mais com pessoas que têm as mesmas familiaridades que ela. Se ela conviver somente com pessoas que têm compulsão por alimentação, que não se preocupam de se alimentar bem, que só consomem fast food, vai chegar uma hora que ela vai cansar de tanto lutar, porque vai ser um esforço muito grande, um sacrifício muito grande para ela lutar. Então a gente sempre tem que ficar atento a isso. E você já parou para pensar na influência e na importância que as pessoas que convivem com você têm na sua vida e nos seus resultados? É o que a Pri falou agora. Quando você está próximo de pessoas que pensam igual a você, a gente também conhece isso como mente mestra. Enxergar o mesmo caminho, olhar para o mesmo horizonte, ter os mesmos ideais, pensar igual. Isso faz com que o foco aumente e aí os resultados apareçam. Agora, se no meio dessa turma alguém tiver contra, os resultados vão diminuir, os focos vão diminuir. Então, a ideia é você ver com quem você tá, quem tá próximo de você, para saber se os seus resultados vão dar certo, vão progredir, se vai ter prosperidade neles ou não. Isso. Então, sempre, o que a gente aconselha? Sempre que você estiver procurando um projeto, quiser começar um projeto novo, a gente indica que você procure pessoas que tenham esse mesmo desejo, procure pessoas para serem os seus mentores, os seus guias. Por quê? Porque são essas pessoas que vão te dar os caminhos para você seguir o fluxo do que você está tentando fazer. Por exemplo, você quer ser empreendedor. E às vezes o seu pai ou sua mãe trabalhou a vida inteira como funcionário público. O que vai acontecer? A tendência, tá, gente? Não tô dizendo que isso é uma coisa 100% exata, mas a tendência é que seus pais falem assim, que você tem que ter segurança, que você deve prestar um concurso público, que ser empreendedor é furada, que você não vai ter salário fixo, que você não vai ter os benefícios, enfim, eles podem te falar uma série de coisas. E aí talvez não sejam as melhores pessoas nesse momento para te aconselhar sobre isso. Por quê? Porque eles não têm experiência na área. Nós não estamos dizendo que os pais e as mães não sabem dar conselhos, mas de repente eles não sabem dar conselhos específicos para aquilo que você está tentando fazer. Mesma coisa, você se forma em medicina, o seu pai às vezes era um agricultor. Como você pode de repente pedir para eles te darem um conselho de que linha da medicina você deve seguir, se de repente eles não têm nenhum tipo de conhecimento nessa área? Aí às vezes eles vão falar, não filho, vai ser ginecologista, e às vezes você quer ser um cirurgião plástico famoso, e ele vai falar, não, isso não dá dinheiro, quem que fica fazendo plástica? Mas por quê? Porque aquilo não faz parte da realidade dele. Então, muitas vezes a gente tem a necessidade de ter uma pessoa que saiba mais que a gente. A gente precisa olhar quem já fez,
para poder seguir os passos dessa pessoa. E na PNL, que é a programação neurolinguística, a gente chama isso de modelagem. Então, modelagem não é copiar o outro, é seguir aquilo que ele fez e deu certo, mantendo a minha essência. Então, eu, Priscila, vejo alguém que fez algo que eu quero fazer e vou lá trilhando os passos que ele fez, mas mantendo a minha essência de Priscila. Então, eu modelo os comportamentos, as atitudes para poder ter os resultados que ele teve. É assim que os esportistas fazem. Eles olham, falam, ele bateu o recorde. O que ele fez para bater o recorde? Ele treinava 8 horas por dia, tinha alimentação regrada, tinha isso. Eles começam a seguir esse passo a passo para poder atingir um recorde superior do que aquela pessoa havia batido. Então, a gente precisa ter pessoas especializadas indicando os caminhos. Ok? Então a gente precisa dar ouvidos para as pessoas que fizeram dar certo e não para as que não fizeram, porque as que não fizeram, isso é fácil, ninguém precisa falar pra gente. A nossa própria mente já nos sabota, já faz a gente tomar conta disso. Então a gente precisa de pessoas, mentores, pessoas realmente que deram certo, porque se alguém fez, você também pode fazer. Isso é outro termo que a gente usa muito na neurolinguística. Se alguém fez, você também pode fazer. E aí, é assim, se você convive com pessoas que são negativas, são pessimistas, onde você acha que você vai chegar? Você acha que você vai chegar longe? Você vai ser uma pessoa otimista? Não, você vai ser pessimista. Então, convive com pessoas otimistas. Procure conviver com elas. A gente fala assim que às vezes a gente tem amigos que são pessimistas e às vezes a gente está falando sobre um projeto, sobre qualquer coisa, sempre enxerga o copo meio vazio, nunca meio cheio. E aí eu vou falar para você, não, abandone, não seja mais amigo. Seja, são seus amigos. Você só não precisa andar com eles o tempo todo, eles não precisam ser as 5 pessoas que você mais convive, mas você não precisa perder a amizade. E você não vai falar dos seus projetos com eles. Então, você aprende a escolher quais assuntos você fala com quais pessoas. Nem todos os assuntos são para todas as pessoas. Esse filtro, né, Lê? A gente tem que aprender a ter esse filtro. E outra coisa que acontece muito, né, Lê? Quando a gente muda, as pessoas começam a se afastar. Porque a ressonância, a energia já não combina mais. Então, fatalmente alguém vai se afastar. Então, por exemplo, nós temos pouquíssimos amigos, né? Contamos nos dedos as pessoas que realmente frequentam a nossa casa, que a gente sai. E mesmo assim, tem coisas que de repente a gente não conta para um, conta para outro. Por quê? Porque a gente vê o potencial daquela pessoa, vê o que ela pode entregar pra gente, e isso não é interesse, é questão de afinidade, do mesmo jeito que as pessoas se aproximam da gente com interesse, com uma afinidade naquilo que a gente tem para trocar com elas. Então, quando a gente vê uma afinidade, às vezes a gente encontra... Por exemplo, eu tenho uma amiga que adora falar de Ho'oponopono também. Então, a gente sempre, quando a gente tá junto, a gente sempre fala muito disso e quando a gente às vezes fica muito tempo sem se ver, a gente fala, nossa, faz tanto tempo que a gente não se vê, tem tanta coisa pra falar. E se a gente ficar 8 horas do dia junto, a gente fica às 8 horas matracando. Mas por quê? Porque combina a frequência, né? Os assuntos fluem, assim, de uma forma muito natural. Então, isso acontece porque a gente tem a mesma frequência. E eu, por exemplo, a gente é terapeuta. Não é com todo mundo que a gente fica falando de terapia. Não. Tem pessoas que nem sabem que eu pratico isso, que eu faço terapias, que eu aplico terapias. Por quê? Porque não chegou nesse ritmo de conversa. Então a gente não sai falando pra todo mundo, olha, eu sou psicoterapeuta, viu? Eu faço hipnose, eu faço não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas às vezes não têm interesse nisso ou não estão nesse momento, então a gente fica aguardando o momento certo para poder falar. E a gente vai hoje deixar uma tarefinha para vocês. Se quiserem pegar um caderno, uma caneta, é bem legal. Que eu vou pedir que você faça uma lista com as 5 pessoas que você mais convive. Só 5 pessoas. As 5 pessoas que você mais convive, seja em relacionamento, trabalho, família, amigos, quaisquer pessoas que estão mais próximas de você hoje. As pessoas que você mais tem contato no dia. Anota 5 aí.
Isso, enquanto vocês vão anotando, tem uma outra coisa que a gente sempre costuma dizer também, que numa roda, por exemplo, de conversa, se você é a pessoa mais esperta, mais inteligente dessa roda, você tá na roda errada. Tá? Então, assim, nós precisamos acompanhar o nível que a gente vai trocando. Se você é a pessoa de mais destaque numa roda, ali já não tem mais nada para te agregar. Você precisa mudar de roda, você precisa olhar para outras pessoas. Então, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que quer ter mais tranquilidade, ser mais serena, viver num ambiente mais tranquilo. E aí, de repente, você só convive com pessoas que festam, que adoram ferver, que vira noite, madrugada. Como você vai conseguir isso convivendo com pessoas assim? A mesma coisa em relação a dinheiro. Às vezes a pessoa quer deslanchar na carreira, quer estudar mais, quer ter um futuro melhor. E aí ela só convive com pessoas que das 6 horas da tarde, chega em casa, liga a TV na novela, assiste o jornal, assiste a desgraça, e que o mundo vai acabar, e que todo mundo tá em crise, que todo mundo vai morrer de fome. Como a pessoa vai conseguir mudar se ela convive com pessoas o tempo todo que faz isso? Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa aprender a se afastar um pouco, a manter a distância. Ah, mas eu vou ter que parar de conversar? Não, gente, é o que a gente falou. Você vai escolher os assuntos que você vai conversar com essa pessoa. E em alguns momentos você vai precisar dar um corte, trocar de assunto, mudar de assunto. Porque muitas vezes essas pessoas são mais próximas do que a gente imagina. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um marido, um namorado, um filho. Então, não tô falando pra você ir lá e falar, não, nunca mais quero te ver, vá-se embora, não reconheço mais minha mãe, meu marido, meu pai. Não é isso, mas você precisa aprender a criar os filtros. E lembra que a gente tá falando desde o primeiro dia, quando a gente muda, tudo muda junto, não tem como mudar, não tem como não mudar. Então, quando eu mudo verdadeiramente, tudo ao meu redor começa a mudar. As pessoas vão se afastar, outras pessoas vão se achegar, ou as pessoas que de repente não se afastam começam a ser transformadas porque viram a sua transformação e começam a ser impactadas pela sua energia. Então tudo vai mudando junto. Tudo é possível. Foi o que a gente falou ontem. Ontem, quando a gente acabou a live, uma pessoa entrou em contato pra gente ter uma conversa sobre terapias, e a pessoa queria passar por uma terapia e tal. E aí, o que a gente disse pra pessoa? Pra você mudar todo mundo, ele queria mudar um monte de gente, essa pessoa. E a gente falou assim, pra você mudar todo mundo, você tem que mudar primeiro. Ah, mas eu preciso, então a pessoa faz isso, faz aquilo. E aí, é assim, se você tá vendo isso no outro, a gente tá falando isso faz tempo, né? Se você tá vendo isso no outro, se tá ressoando lá fora, porque tá aqui dentro. E aí a gente demorou quase 2 horas para explicar isso pra pessoa. Mas é assim, é a mesma coisa. Se você mudar, vai ressoar. Vai aparecer para as outras pessoas. Então vamos lá? Primeiro, depois você vai veja quem são essas pessoas para você. São seus amigos, você gosta muito. Ou, por exemplo, eu convivo com uma pessoa no trabalho e eu não gosto. Eu convivo, sei lá, no ônibus com uma pessoa. Toda vez eu pego o ônibus, tem aquela pessoa chata, tal. Mas você convive. Então, o que ela é para você? Uma pessoa chata, uma pessoa inconveniente? Então você vai marcar o que cada pessoa significa para você. Depois... Antes do Lê continuar, deixa eu só fazer um parêntese disso. Às vezes a gente precisa também ver se nós não somos essa pessoa que está nos levando para baixo. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo e falar assim, não, o fulano que fica pessimista, que é isso, que é aquilo outro, que foi o que aconteceu com esse cliente que procurou a gente ontem. Ele não aceitava o comportamento do ciclano, do beltrano e do fulano, porque ele era assim, é aquela tal síndrome de Gabriela que eu sempre costumo falar. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, quando vocês fizerem essa lista, sejam sinceros o suficientes para olhar para vocês e perceberem se de repente não são vocês mesmos que estão se sabotando, que estão jogando a pazinha de cal que tá lá faltando. Então, olhem para si.
olhem para si primeiro, para depois olharem para os outros. E se realmente vocês verem que é o entorno, que é o ambiente que vocês vivem que está fazendo isso, aí vocês começam realmente a falar, a ter critério. Essa pessoa aqui eu tenho que ver com menos frequência, eu tenho que me afastar um pouco mais, escolher as conversas que eu quero ter com ela, tá? Hoje, para quem acompanha o meu Insta particular, que é o Pri Simões Psico, hoje de manhã eu estava fazendo um estudo e algo naquele estudo me tocou, era algo que precisava ser visto por mim. Então, eu até fiz um stories falando que a gente sempre tem alguma coisa que ressoa pra gente, ou nos atendimentos, ou nos estudos. E aí eu até tirei uma foto minha com uma lágrima escorrendo do rosto, porque são momentos que eu tenho necessidade de olhar para mim primeiro, para depois passar para os meus clientes o que eu vivo. Então eu preciso primeiro curar o que há em mim de errado, para poder passar para o meu cliente e realmente dar certo, porque senão eu estaria sendo hipócrita, eu não estaria condizendo com aquilo que a gente fala, eu não estaria praticando, então não daria certo, tá? Então sempre olhem primeiro para si, de uma forma realmente nua e crua, sem máscaras, sem teatro, sem personagens, e às vezes dói. Às vezes a gente olha e fala, poxa vida, eu não queria ver isso, mas aparece. E ela vai ficar aparecendo até você olhar para ela e falar assim, ok, eu estou te vendo e vamos curar isso, vamos consertar isso que está de errado. Isso. E essa pessoa? É alguém, essas 5 pessoas, são alguém que faz bem? Por exemplo, uma faz bem, outra não. Elas todas fazem bem para você? Todas participam de uma transformação na sua vida? Todas lhe agregam algo? Então pense, se essas pessoas te fazem bem. E outro, essa pessoa é alguém que você admira? Por exemplo, uma delas mudou de vida, eu quero seguir os passos, ou aquela outra tem coragem de falar o que eu não falo, a outra tem coragem, um negócio simples, a outra tem coragem de dirigir, coisa que eu não tenho, sei lá, a outra tem coragem de usar um sapato cor-de-rosa que eu não tenho. Então, você admira ela? Ou é aquela pessoa, puxa, aquela pessoa faz algo que eu não gosto? Tem que ver se ela te agrega, se ela melhora você ou se piora. E ela é alguém que te faz mal? Se for alguém que te faz mal, afasta um pouco. Não precisa sumir, mas afastar. Você vai ver que tudo vai mudar. Tudo. E assim, não é, nunca mais vou conversar, não. Pode conversar pelo WhatsApp, conversar por telefone, às vezes encontra, mas não conviver muito. Porque a gente vai ser o reflexo dessas pessoas. A gente vai começar a pensar como elas, vai ter algumas ações como elas. Eu lembro quando eu era criança, eu pegava alguns cacuetes dos meus tios. Às vezes eles faziam alguma coisa e aí, tipo, sei lá, coçar o nariz, não lembro. Mas aí eu acabava fazendo. E é muito normal, e a mesma coisa é o que vai acontecer. Então, fique mais próximo de pessoas que possam te ajudar muito. É a mesma coisa que eu falei lá no começo. Quando a gente fala do neurônio espelho, não é que a gente vai ficar imitando o comportamento da outra pessoa, não é isso, mas no subconsciente fica um registrado, ele começa a registrar que aquilo existe, que aquilo é normal. Então o nosso subconsciente fica com essas memórias gravadas. Lembrem-se que a gente usa pouquíssima parte do nosso consciente. A gente tem o quê? Vamos pôr que nos estudos mais recentes a gente está chegando a 12% de estado de consciência, mas outros 88% estão inconscientes. Então é como um iceberg, que só fica uma pontinha para fora e todo o restante está submerso. Você não vê o que tem ali para baixo. Então as nossas dores, os nossos traumas, os nossos medos, os nossos comportamentos que a gente não sabe de onde vem, está nessa parte que está submersa.
Por isso que na terapia a gente consegue abrir brechas no subconsciente, a gente não abre ele totalmente, a gente abre frestas e as memórias vazam por essas frestas e faz com que você tenha consciência do porquê você tem o comportamento que tem, porque você tem a dor circunstancial que você tem, às vezes uma ansiedade, uma depressão, uma fobia. Por que você às vezes não consegue falar em público? Por que você tem medo de se aproximar das pessoas? Por que você tem medo de confiar nas pessoas? Então, isso tudo está registrado no nosso subconsciente. E aí a gente consegue abrir brechas para que essas memórias vão pulando, como pipocas, vão sendo liberadas e aí a gente vai olhando uma por uma e vai tratando elas e vai ressignificando isso para que o subconsciente registre uma nova programação. Então, nós somos máquinas que temos uma programação. Então, nós precisamos desprogramar, igual um computador que a gente formata e apaga quando ele não tá bom. Só que a gente não consegue apagar tudo nosso, né? Diferente de um computador que a gente apaga realmente as memórias, nós não apagamos memórias. Na terapia, o cliente não esquece de nada. A gente não consegue ir lá e arrancar a memória como uma erva daninha. A gente aprende a dar um novo sentido para aquela memória, para que ela não faça mais mal para aquela pessoa. A gente acaba ressignificando as memórias, acaba mostrando o caminho para que você entenda e enxergue diferente alguma coisa que aconteceu na sua vida. E para isso, a gente depende muito mais de vocês do que vocês da gente, porque a gente só mostra o caminho e vocês têm que estar comprometidos de verdade. Mas voltando lá às 5 pessoas, a Pri não falou dos neurônios espelhos. Então, por que a gente falou do neurônio espelho no início? Porque quando você está na roda, convive com as 5 pessoas diariamente, o seu neurônio espelho vai acabar guardando tanto coisas boas quanto coisas ruins. Se tem algo que você odeia naquela pessoa, seu neurônio espelho vai guardar. Sem falar que pode ser que seu neurônio espelho esteja colocando isso para fora. Às vezes nem é a pessoa, é você. Então a gente tem que começar a olhar para dentro. A partir do momento que você olha para dentro, eu costumo falar assim, quanto mais para dentro a gente olha, mais para fora a gente vê. E é a verdade universal essa. Você tem que olhar dentro de você para mudar as pessoas fora, mudar dentro, mudar entorno, mudar energia, mudar tudo. E muda. As pessoas tendem a chegar para você e falar, nossa, eu gosto tanto de estar com você, eu gosto de estar do seu lado. Às vezes a gente não fala nada, você não precisa falar nada, mas a sua energia já faz isso valer a pena. Isso, vocês também sentem isso, não tem lugares que vocês chegam e falam, nossa, eu adoro vir aqui, o pessoal é muito feliz, muito alegre, a gente se sente motivado, ou a gente chega num lugar e fala, nossa, que droga vir aqui, eu odeio vir aqui, olha que lugar pesado, que não sei o que, todo mundo reclama, é tudo triste, tudo não sei o que. Então todo mundo sente isso, todo mundo gosta de estar num lugar que faz bem, então seja você essa pessoa que traz a paz, que traz o bem, que as pessoas se sentem bem ao seu lado. Então, olhe para dentro de si. Vamos revisar então o exercício? Então, revisando o exercício, faça uma lista das 5 pessoas que você mais convive. Pode até ser que você tenha mais que 5, aí se você for uma pessoa bem popular, de repente, você convive com mais de 5 pessoas. Seja no relacionamento, no trabalho, amigos, famílias, pessoas que estão próximas de você hoje, tá? Dentro da sua realidade aí. Depois veja quem é essa pessoa para você, qual a importância que essa pessoa tem na sua vida, o que ela significa para você. Ela é alguém que te faz bem? Quando você tá do lado dela, o que você sente? Você sente que ela te faz bem ou você sente algo estranho, que te incomoda, mas você não sabe de repente o que é? É alguém que você admira? Você tem admiração por essa pessoa? Ou você só critica ela, não vê nada de bom nela, né? Porque às vezes também pode ser o seu espelhinho que tá inverso, né? Alguém que lhe faz mal, você sente que sempre que você tá perto dessa pessoa alguma coisa dá errada, parece que, parece que tem uma uruca, parece que a pessoa chega e vai, puf, cai a energia e você não se sente bem.
e é alguém que não lhe agrega nada, essa pessoa nunca fez nada de bom, nunca fez nada de ruim também, tipo aquela pessoa que... Sem água, sem açúcar. Sem água, tipo sonsa, assim, tipo não faz nada. Então, o que acontece? Faça esses questionamentos para você. Comece a perceber o círculo de amigos que você tem. Se de repente é no trabalho, começa a mudar o tipo de conversa que você tem com essa pessoa. Não fica contando seus projetos de vida, as suas dores, né? Em alguns momentos, realmente, a gente tem que ter um pezinho meio atrás, primeiro analisar a condição. Isso também está intimamente ligado aos traços de caracteres de cada um. Alguns, quem tem carinha redonda, assim, normalmente fala pelos cotovelos, aí quer sair contando para todo mundo. Às vezes, tem alguns que são mais desconfiado, fala, opa, essa aí eu não posso contar nada. Aliás, ele não conta nada pra ninguém, ele se tranca todo. Tem um que se fecha como uma ostra. Então, assim, cada traço de caráter também reage de um jeito e de outro com as pessoas, tá? Estou me sentindo muito bem com vocês, muito obrigada, Marcelo. Quando vocês falam isso, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que a gente tá cuidando bem da nossa vibração. E como eu falo toda live eu vou falar isso. Quem tá com a gente desde o primeiro dia, hoje é o 16º dia, são 21 dias, mas a gente hoje vai é o acabar... 15º. Hoje é o 15º? A gente vai acabar arrumando outro pretexto para arrumar mais dias, lógico, mas hoje é o 15º dia. Quem tá com a gente desde o começo pode comprovar que a gente fala isso todo dia. Toda live tem uma pessoa diferente, tem várias pessoas diferentes. E aí você que entrou hoje, que não viu nenhuma outra live, não era para você estar nas outras. Porque as outras, às vezes você não estava preparado para ouvir, ou não ia agregar nada, mas essa foi feita para você. Então se você está aqui hoje, é porque era para você estar. Porque alguma coisa lá dentro do nosso neurônio espelho fez com que você quisesse estar aqui. E se você está aqui, é porque é para estar. Hoje, sobre o neurônio espelho, quando a gente estudava sobre isso, eles falaram que assim, o ser humano foi criado por Deus para viver em sociedade. Então, a gente está aqui, mas as nossas mentes estão todas interligadas. É algo que eu achei fantástico na hora que eu vi isso. Elas são todas interligadas. Mesmo que você não queira, não quero estar interligado com aquela pessoa, não. Putz, você tá. Então, por isso que a gente fala, tudo que está dentro em mim e está fora em outra pessoa, é reflexo meu também. Então, a gente deve purificar sempre e acreditar, agradecer. Se apareceu aquele defeito na outra pessoa, você tem que agradecer, porque você vai ter oportunidade de corrigir, oportunidade de melhorar, oportunidade de consertar algo que você nem sabia que tinha em você. Não é, Pri? Exatamente. Nós sempre temos a chance de mudar. Sempre. Todos os dias, a todos os minutos. E nós estamos todos ligados. Imagine o ar que está aqui no ambiente. Nós estamos online agora. Mas imagine você aí na sua casa, o ambiente que você esteja. Se você fechar a porta, você consegue separar o ar que está da sala para a cozinha, para o quarto? Não, o ar é o mesmo. Não tem como separar. E assim são as nossas vibrações, os nossos emaranhamentos energéticos. Tudo está ligado. Não há separação. Tudo é uma coisa só. Nós viemos do mesmo lugar. Então, nós somos uma parte do Criador, seja ele o nome que você der para ele. Deus, divino, o infinito, Criador, universo. Não importa o nome. Importa que nós viemos de um mesmo lugar. E é essa pessoa que nos fez, esse ser, essa divindade que nos fez para nos manter conectados. E o neurônio espelho, uma coisa que a neurocientista está explicando, que ele não foi criado. Nós viemos de fábrica, sim. Nós viemos de fábrica. Então, ele já veio conosco. Então, ele veio por algum motivo. Alguma função ele tem. E a função é justamente essa. De nos conectar com as pessoas. De nós termos empatia. De nós vivermos em comunidade. E esse neurônio espelho nos ajuda, por exemplo, a correr num momento de perigo. A gente vê todo mundo correndo. O que a gente faz? Corre junto. Por quê? Porque é o nosso neurônio espelho que está sendo ativado. Ó, o pessoal falando que é novo por aqui.
estão aprendendo muito com a gente, que tá tudo colocando em prática. Bem, a gente fica muito, muito feliz. Eu vi que hoje realmente entrou bastante gente nova na live e eu convido vocês a permanecerem agora conosco até o 21º dia. Depois a gente vai continuar fazendo as lives, só que já não mais diariamente, porque é um trabalho realmente assim, todo dia a gente abre mão de muita coisa. As nossas agendas ficam bem apertadas até por conta dos atendimentos, então a gente não consegue fazer todo dia, mas a gente vai estar no mínimo uma vez por semana que a gente se compromete de estar com vocês, né, Lê? Sim. Uma vez por semana. E depois também que terminar essa fase, a gente vai reabrir o grupo do Mude Sua Vida em 4 semanas, onde você tem a oportunidade de participar de um grupo de terapia coletivo, sem compartilhar o seu problema com outras pessoas, somente nós ficamos sabendo, e nós iremos aplicando técnicas coletivas, atingindo a dor de cada um, a dor que a gente sabe que cada um precisa curar. Então, se você de repente não tem a oportunidade de passar por um processo de terapia individual, ou se você ainda acha que não é o momento de fazer uma individual, você pode participar desse grupo Mude Sua Vida em 4 semanas e obter os resultados. Gente, o último grupo que teve, tem até um destaque lá no nosso Insta falando dos depoimentos. É muito depoimento. Tem gente aqui que tá na live que é do grupo Mude Sua Vida em 4 semanas, que agora mudou o nome do grupo, chama Vidas Transformadas em 4 semanas, porque as pessoas realmente foram transformadas e elas tiveram um resultado que elas se permitiram ter, e elas continuam tendo resultado, porque o grupo continua aberto, a gente continua dando toda assistência. Sim. Quando eles têm dúvida, eles chamam a gente, perguntam, a gente vai compartilhando à medida que a gente pode, a gente sempre tá dando um suporte para eles. Então, se você tem interesse, já manda uma mensagem pra gente colocar na lista de espera, porque são poucas vagas, a gente não abre o grupo para muitas pessoas, justamente pra gente conseguir dar esse atendimento individualizado, sim, tá? E é um grupo com custo com valor muitíssimo baixo, um valor irrisório, não chega nem 10% do custo de uma sessão individual, que é justamente uma forma da gente conseguir ajudar as pessoas que precisam passar por um processo de terapia e que não podem passar nesse momento de uma forma individual. E depois que terminar o grupo, às vezes a pessoa fala, não, aí eu quero mesmo passar por uma sessão individual, e aí a gente também sempre faz um pacote melhor. Da última vez, se eu não me engano, a gente deu 40% de desconto pro pessoal para fazer as análises ou para fazer terapia individual. Então a gente sempre melhora as condições para quem tá junto com a gente, para quem é parceiro, tá ali seguindo e se empenhando realmente, tá bom? Então amanhã é o nosso 16º dia e nós vamos falar sobre se organizar. Porque organização é tudo na vida. Eu, como uma boa administradora, adoro uma organização. Acho que a organização é fundamental em todos os setores da nossa vida. Seja eles pessoais, financeiros, domésticos, estudos, o que quer que seja. A gente sempre dá para organizar, sempre dá para fazer melhor, tá? Sempre tem como melhorar. Eu acredito num processo que chama melhoria contínua. Não há nada que está feito que não possa ser melhorado. E aí, como a Pri explicou ontem o que ela era aloha, hoje eu vou explicar para vocês o que é namastê, que eu falo todo dia. Namastê eu aprendi quando eu estava fazendo o curso de Reiki. Hoje eu sou mestre reikiano e no curso de Reiki a gente falava namastê porque é uma técnica indiana, e namastê significa o Deus que habita em mim saúda, diz olá, né, ao Deus que habita em você. A gente fala em toda live que tem um pedacinho de Deus em cada um. Então esse pedacinho de Deus que habita em mim saúda o que habita em você. Então amanhã a gente espera vocês às 21h01 para mais um dia de transformação. Lembre-se, por isso que a gente chama de jornada, né? Todo dia é um pouquinho. E esse pouquinho faz uma grande diferença mais pra frente. Então, um beijo para vocês. Aguardo vocês amanhã para o nosso 16º dia falando sobre organização. Aloha! Namastê!